sob a proteção do único Deus e Salvador de todos os recifenses, Jesus Cristo, declaro aberta a 49ª reunião ordinária da 5ª sessão legislativa da 15ª legislatura, convidando os excelentíssimos senhores vereadores Gilvan Cavalcante e André Ferreira para ocuparem a primeira e segunda secretarias, respectivamente. Solicito ao vereador André Ferreira que faça a leitura das atas das reuniões anteriores. Ata da 48ª reunião ordinária da 5ª sessão legislativa da 15ª legislatura, realizada no dia 8 de junho de 2011. Aos 8 dias do mês de junho do ano de 2011, às 15 horas, na sala João Negromonte Filho, sala das sessões, no andar térreo da Casa Mariano, situado na rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nesta cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se na Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do vereador Jurandir Liberal. Ocuparam a primeira e a segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Augusto Carreiras e Almir Fernando. A presença dos demais vereadores, Aerto Luna, Alexandre Lacerda, Alfredo Mariano, Alfredo Santana, Aline Mariano, Amaro Cipriano Maguari, Antônio Luiz Neto, Carlos Gueiro, Vera Lopes, Edmar Oliveira, Eduardo Marques, Stefano Menudo, Gilberto Alves, Inácio Neto, Jodeval de Lima, Jairo Brito, Josenildo Sinésio, Marília Raj, Maré Malta, Múcio Magalhães, Osmar Ricardo, Rogério de Luca, Romildo Gomes Filho, Sérgio Magalhães, Vicente Zé Gomes. Havendo o número legal, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos. Em seguida, solicitou ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior que foi feito. Submetida à apreciação do plenário, foi a mesma aprovada sem restrições. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, no qual constataram as seguintes matérias: projeto de lei número 92 e 93/2011, de autoria do vereador Gilberto Luna; projeto de lei número 94/2011, do vereador Liberato Costa Júnior; projeto de lei 95, de autoria do vereador Marcos de Bria; requerimentos número 1872 a 1892, todos de autoria do vereador Rogério de Luca; 1893/2011, de autoria do vereador Marcos de Bria; 1930/2011, de autoria do vereador Rogério de Luca. No horário destinado ao pequeno expediente, o primeiro orador a fazer uso da tribuna foi o vereador Almir Fernando. Veio falar sobre a reforma do Parque da Pipucos, Caiara e Santana, fazendo a leitura de discurso, cópia e anexos anéis desta casa. O próximo orador, o vereador Aerto Luna, informou que os táxis do Recife já estão circulando no corredor dos ônibus. Parabenizou a Prefeitura da cidade do Recife acerca da denúncia do Reciprev. Falou que ainda não tem as mãos relatório técnico do tribunal. O próximo vereador, Romildo Gomes, fez apelo ao prefeito da cidade do Recife para que encaminhe a esta casa a mensagem do aumento dos servidores. Outro assunto do Dia Mundial Ambiente, que foi o último, dia 5 de junho. Em seguida, o senhor presidente solicitou a terceira vez que o PTC, o Partido Humanista, indicasse seu líder partidário para representar nesta casa. Dando sequência aos trabalhos
presidente submeteu ao plenário a pauta prolongamento do expediente, na qual constatar a seguinte matéria: discussão única do requerimento 1820, de autoria do vereador João Cavalcante, formulando voto de aplauso e congratulações a Master Boa Alimentos pelos 10 anos de atividades em Pernambuco, com sede na cidade. Foi aprovado. Em seguida, o senhor presidente determinou que o primeiro secretário procedesse à chamada regimental, oportunamente em que foram registradas as presenças de vereadores Aerto Luna, Alexandre Lacerda, Alfredo Mariano, Alfredo Santana, Aline Mariano, Almir Fernando, Amaro Cipriano, Maguari, Antônio Luiz Neto, Augusto Carreiras, Carlos Gueiro, Vera Lopes, Romildo Gomes, Sérgio Magalhães. Foram justificadas as ausências dos vereadores Gilvan Cavalcante, João Arraia, Liberato Costa Júnior e Priscila Kraus. Foi aprovada a discussão única do requerimento 1796/2001, da autoria do vereador Aline Mariano, dirigindo a indicação do presidente em duplo sentido de terminar o serviço de fechamento de buracos localizados. Foi aprovada a discussão única ao requerimento 1777/2011, de autoria do vereador Aline Mariano, dirigindo a indicação ao presidente em duplo sentido de terminar o serviço de fechamento dos buracos localizados na entrada do arraial de fronte à casa 4628. Foi aprovada a discussão no requerimento 1773/2011, de autoria do vereador Aline Mariano, discussão de indicação no sentido de terminar o serviço de fechamento de buraco. Foi aprovada a discussão número 1, de autoria do vereador Aline Mariano. Foi aprovada a discussão única o requerimento 1779, de autoria do vereador Aline Mariano, dirigindo a indicação do presidente em duplo sentido de determinar o serviço de fechamento de buraco localizado na rua Leopoldina, no bairro do Ibura. Nesta cidade foi aprovada a discussão única o requerimento. Foi aprovada a vereadora Aline Mariano, dirigindo a indicação do presidente em duplo no sentido de determinar o serviço de fechamento de buraco na rua Jaruá, no bairro do Ibura. Foi aprovada a discussão do requerimento 1783/2011, da autoria do vereador Aline Mariano, de indicação do presidente de Lugo no sentido de terminar o serviço de fechamento dos buracos situado na Praça Maciel Pinheiro, bairro da Boa Vista. Foi aprovada a discussão única do requerimento 1784, de autoria do vereador Aline Mariano, dirigindo a indicação do presidente em Lugo no sentido de terminar o serviço de fechamento do buraco localizado no final do viaduto. Nada mais foi feito. O senhor presidente pode a ata do dia na manhã de sexta-feira, dia 10 de junho de 2011, às 10 horas, no caráter solene, local de costume, na qual foi lavrada a presente ata e depois lida e aprovada, vai assinada por quem é de direito. Lida, senhor presidente, a ata do dia 8 de junho. Ata de reunião solene de homenagem aos 20 anos da existência da Universidade de Pernambuco, da UFPE, realizada no dia 10 de junho de 2011. Aos 10 dias do mês de junho do ano de 2011, às 10 horas, na Sala João Negro Monte, as sessões Isabel solene sobre o presidente vereador Jurandir Liberal. Ilustríssimo senhor vice-presidente Reivaldo Mendes, ilustríssima senhora Ana Carla, presidente da Associação da UPE. Trabalho do senhor presidente solicitou a todos de pé o vice-execução do hino nacional. Em continuidade à solenidade, o senhor presidente convidou o vereador Múcio Magalhães, autor da proposta, para pronunciamento. O orador saudou a todos os presentes e agradeceu ao vereador Múcio Magalhães, aos componentes da mesa e ao professor da Universidade Federal de Pernambuco, servidores e alunos, registrou a FPE e é uma instituição pública de ensino superior, presente a todas as regiões, em seu complexo formado no dia 15, unidade de ensino de 3 grandes hospitais distribuídos no Recife, na região metropolitana. Traçou um perfil da ata Comunidade Acadêmica do Recife, que tem feito um esforço enorme buscar da excelência do ensino e da pesquisa, em que uma missão da universidade é contribuir para o desenvolvimento do Estado de Pernambuco. Em seguida, o senhor presidente registrou a presença do plenário de vários representantes do diretório acadêmico. E nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou a casa para reunir a próxima segunda-feira, dia 13 de junho de 2011, no local de costume, no horário regimental, e declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata.
Depois de lida e aprovada, vai assinada por quem é de direito. Lida, senhor presidente. Lidas as atas, coloco em votação, ou melhor, votem em discussão. As atas estão em discussão, não havendo ninguém para discuti-las, em votação, aprovadas. Solicito o vereador Gilvan Cavalcante que faça a leitura do expediente do dia. Memorando número 032, 9 de junho, solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei ordinária número 66/11 do vereador Stefano Menudo. Memorando 27 do vereador Jurandir Liberal, vereadora Vera Lopes, retirando o projeto de lei 05 e 07. Projeto de lei ordinária número 96 do vereador Stefano Menudo. Feita a leitura do expediente, passo a chamada dos senhores vereadores inscritos no pequeno expediente. Primeiro vereador inscrito, vereador José Nildo Sinésio. Ausente. Próximo vereador Osmar Ricardo. Ausente. Vereador Almir Fernando. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a todos e a todas presentes. Venho à tribuna desta casa no dia de hoje parabenizar a Confederação Nacional das Associações de Moradores, a CONAM, pela realização do 11º Congresso, que aconteceu nos dias 26 a 29 de maio, último, na cidade de Praia Grande, São Paulo. Foram 4 meses de preparação para o Congresso, senhor presidente. Mais de 20 mil entidades e associações de moradores de todo o país debateram o tema, consolidar as conquistas para aprofundar as mudanças em mais de 500 plenárias municipais, regionais e estaduais, onde elegeram mais de 2.800 delegados, representantes de todas as regiões do Brasil. Várias gerações e bandeiras de luta da comunidade estiveram presentes no grandioso Congresso da CONAM. Na análise da conjuntura internacional, o debate apontou a necessidade da unidade dos movimentos sociais na luta pela reforma urbana, pelos interesses dos povos e pela soberania das nações. Na conjuntura nacional, reafirmou-se a necessidade de manter a mobilização popular como forma de garantir as mudanças e manter o governo da presidenta Dilma Rousseff em posições socialmente avançadas. O debate também apontou a necessidade do movimento comunitário fortalecer a plataforma da reforma urbana e o fortalecimento do SUS, mantendo a mobilização e participação do movimento comunitário na construção de um projeto político mais avançado para fortalecer a luta pela mudança macroeconômica, com mais investimento nas políticas públicas, distribuição de renda, geração de empregos, democracia e soberania nacional. Durante o Congresso, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, ficou acertado que as lideranças comunitárias devem, no processo de construção do projeto de desenvolvimento social, realizar intensos debates com as suas bases e ajuda na mobilização do povo brasileiro na ampliação de suas conquistas sociais. O Congresso da CONAM mostrou o caminho para consolidar as conquistas, aprofundar as mudanças e definir as bases para a construção de um grande movimento comunitário combativo,
politizado e avançado. Os delegados presentes ao Congresso fizeram um balanço das atividades realizadas em seus estados, destacando a participação de lideranças na elaboração e aplicação de políticas públicas através dos conselhos. Manter a luta pela reforma urbana, com enfoque na campanha pela aprovação da PEC 285 de 2008, da moradia digna, em defesa do Estatuto das Cidades, na luta pela regulamentação da Emenda Constitucional 29, de financiamento do SUS, entre outras políticas públicas. Por fim, senhor presidente, parabenizo a CONAN, que debateu e deliberou sobre a realidade política brasileira, o movimento popular e comunitário, suas perspectivas, desafio e plataforma de lutas, o fortalecimento da CONAN, alterações estatutárias, e elegeu a nova diretoria para o triênio 2011-2014 da maior entidade comunitária do Brasil. Parabenizo também nossos companheiros representantes da CONAN em Pernambuco, os diretores Antônio Figueira, conhecido como Camelo, Marcos Quirino, e os conselheiros Sebastiana, conhecida como Abençoada, João José da Silva e José Jerônimo. Então, dentro da nossa linha de trabalho e de nosso mandato para o fortalecimento do movimento popular, a gente vem aqui parabenizar a CONAN pelo excelente congresso que realizou lá em São Paulo. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador Edmar de Oliveira. Senhor presidente, senhores vereadores, eu venho nesta tarde aqui falar a respeito do que aconteceu ontem lá no sítio da Trindade, onde houve um protesto. Eu não sei por que esse protesto, né? Todos sabemos aqui que eu sou uma pessoa liberal, não tenho nada contra homossexuais, não tenho nada contra lésbica, não tenho nada contra ninguém. Mas o que se viu aqui, um funcionário da prefeitura promovendo um protesto em praça pública, convocou mais de 50 casais homossexuais para se beijar, para afrontar a sociedade, num lugar onde estava cheio de crianças, pessoas da sociedade, e não tenho nada contra quem quiser viver com outra pessoa do mesmo sexo. Eu acho normal. Agora, sinceramente, eu acho um abuso, porque você não vê por aí homem e mulher que está desse jeito, quase que fazendo sexo em via pública. E ainda mais com a nova lei que querem criar em Brasília, uma PEC da homofobia, que você não vai poder fazer mais nada. Eles vão ter direito, que isso não é amor. Isso não é amor. Aqui mesmo está dizendo, um ato de protesto. Podia ser um ato de amor. Protesto por quê? Por que protesto? Eu, sinceramente, de coração, eu conheço pessoas, tenho amizade com pessoas homossexuais, tenho amizade, não tenho nada contra. Eu acho que a lei tem que acobertar, eles têm que ter direito a tudo que um casal normal tem que ter direito. Mas é inadmissível você estar vendo esse tipo de protesto em via pública, na estação do metrô, no centro da cidade, na Conde da Boa Vista. Quer dizer, você tem as crianças que não têm ainda a mentalidade formada, tem as crianças que ainda não tomou o seu destino exato, e você vê um tipo de promoção desse numa área pública, promovido por uma pessoa, um funcionário, que eu nem conheço, mas que eu quero deixar aqui meu repúdio. Eu quero deixar meu repúdio. Primeiro lugar, não tenho nada contra os homossexuais. Primeiro lugar. Agora, eu acho um absurdo o que está acontecendo no nosso país. Isso não é um protesto, isso é um afronto à sociedade, à família. E eu acho que tem que ter um respeito. Não pode permitir, vou falar com o senhor prefeito, para ver esse funcionário que está usando o nome da prefeitura para fazer esse tipo de protesto,
que as crianças ontem estavam lá presentes. Os pais, muitos, entraram em contato comigo e acharam um absurdo a prefeitura promover esse tipo de coisa. Entendeu? Não quero ser aqui taxado como preconceituoso, de jeito nenhum. Não é isso que eu estou falando. Agora eu discordo de você estar no casamento, dois camaradas de paletó e gravata e o padre está abençoando numa igreja. Eu não concordo. Muita gente diz que concorda, mas é hipocrisia, minha gente. Você diz, não, estou ligando não, mas está sim. Está porque está fugindo do controle. Não precisa estar em praça pública, se agarrando, quase que fazendo sexo. Você vai aqui no Passo 13 de Maio, você vai passar ali, você muitas vezes é a maior safadeza ali, praça pública, em nome de uma liberalidade, em nome de uma coisa moderna, em um tipo de um protesto. Eu não vejo isso como protesto, eu vejo como um abuso às famílias de bem. Porque hoje mesmo eu estava na minha casa, a minha filha pegou, estava olhando isso aqui, esse beijo aqui, ó, no jornal, que até a imprensa mesmo está botando isso no jornal. Era para comentar, está aqui, na Folha Pernambuco, no Diário de Pernambuco, no Jornal do Comércio. Isso aí é bom para as crianças que não têm a mente formada ainda, é bom. Isso aí está estimulando as crianças a seguir até mesmo que ela não ia seguir futuramente. Agora, que tem que ter o direito civil, tem o direito civil, plano de saúde, eu concordo. Mas eu discordo, senhor presidente, e vou encerrar dizendo o meu repúdio contra esse funcionário da prefeitura que usou o poder público para fazer um tipo de um protesto que no mesmo momento deixou muita gente constrangida no sítio da Trindade. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador inscrito, vereador Romildo Gomes. Existiu. Não havendo mais vereadores inscritos, encerro o pequeno expediente. Peço ao vereador André Ferreira que faça a leitura do prolongamento do expediente. Discussão única do requerimento 1855/2011, de autoria do vereador Vicente André Gomes, formulando votos de congratulação ao ilustríssimo senhor governador do estado de Pernambuco, o senhor Eduardo Campos, pelos círculos de seminários regionais Todos por Pernambuco 2011, encerrado no último dia 30 de maio do corrente ano. Em discussão. Encerrada a discussão, votação. Aprovado. Discussão única do requerimento 1869/2011, de autoria do vereador Romildo Gomes. Em discussão. Encerrada a discussão, votação. Aprovado. Encerrado o prolongamento do expediente, solicito ao vereador Gilvan Cavalcante que faça a chamada regimental. Presentes. 22. 22 vereadores presentes, senhor presidente. Número suficiente para qualquer votação. Passamos à ordem do dia. Solicito ao vereador André Ferreira que faça a leitura. Discussão única do requerimento 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830. Todos do vereador Rogério de Luca. Em discussão. Encerrar a discussão. Votação. Aprovados. Discussão única do requerimento 1831, 1832, 1833, 1834, 1858, 1870, 1871. Todos do vereador Marcos Menezes. Em discussão. Encerrar a discussão. Votação. Aprovados. Discussão única do requerimento 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, do vereador Almir Fernando. Em discussão. Encerrada a discussão. Votação. Aprovados. Discussão única do requerimento 1841, 1842, 1843, 1844,
1845, 1846/2011, todos do vereador Gilberto Alves. Em discussão. Encerrada a discussão. Votação. Aprovados. Discussão única do requerimento 1847, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, todos do vereador Alfredo Santana. Em discussão. Encerrada a discussão. Votação. Aprovados. Discussão única do requerimento 1857, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, todas da vereadora Aline Mariano. Em discussão. Encerrada a discussão. Votação. Aprovados. Discussão única do requerimento 1942, da vereadora Vera Lopes. Presidente, peço vista desse requerimento da vereadora Vera Lopes. Me interessa, eu quero observar direitinho. Concedida, excelência. Discussão única do parecer 229/2011 da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei número 31/2011, de autoria do vereador Alfredo Santana. Em discussão. Encerrada a discussão. Votação. Aprovado. Primeira discussão, 3/5 do parecer 230/2011 da Comissão de Finanças e Orçamento, opinando pela aprovação do projeto de lei 04/2011, de autoria do chefe do Poder Executivo. Em discussão. Senhor presidente, eu gostaria de encaminhar a votação. Desculpe. O parecer está em discussão, excelência. Senhor presidente, é uma questão só de ordem, não é discussão. Pois não. Eu queria esclarecer aos senhores vereadores que, como faço todos os anos, no exame das emendas que foram oferecidas, nós procuramos o entendimento com o Poder Executivo e encaminhamos para o secretário de Finanças todas as emendas e não tivemos nenhuma colocação contrária por parte da Prefeitura daquilo que foi posto. Não houve a concordância expressa e é por isso que eu estou dizendo que também não houve nenhum pronunciamento contrário e isso já está em poder dele há mais de 15 dias. Estou fazendo esse esclarecimento porque entendo pertinente, inclusive ao líder do governo. Está em discussão. 20 pessoas, né? É o vereador. Vereador Liberato. Presidente, eu estou nessa casa há muitos anos, sou muito simpático à LDO. Porque a LDO funciona como uma espécie de vadimeco do orçamento. É a constituição do orçamento. E ela vem a plenário com um parecer de uma pessoa que, no meu modesto entender, tem muito domínio dos problemas. Então, o que me chamou a atenção é que me parece que o vereador Carlos Guerreiro, meu amigo, e o competente presidente da comissão, é o relator, ele, não é? É o relator. Ele parece que mexeu numas emendas que aprovou. Essa mexedura que ele fez, não sei se colocou como subemenda, ele é muito competente. Eu gostaria de tomar conhecimento desse movimento que ele fez em algumas emendas. Somente ele na tribuna pode dizer. Com todo carinho, estou aqui para ouvir. Está em discussão e eu solicito ao vereador Carlos Guedes que ocupe a tribuna e faça os devidos esclarecimentos.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu inicialmente quero agradecer as palavras elogiosas do nosso decano, porque vindo de quem vem, elas muito me orgulham. Muito obrigado, vereador. Nós fizemos o que determina o regimento interno e publicamos no Diário Oficial, tempestivamente, o número de emendas recebidas, que foram 20 emendas, sendo 17 do vereador Almir Fernandes aditivas, uma modificativa, e do vereador e duas modificativas, somando 19, do vereador Luiz Eustáquio, uma aditiva, que faz 20. Das emendas do vereador Almir Fernandes, inclusive ele esteve presente no dia da reunião da Comissão de Finanças que apreciou o relatório e tomou conhecimento de todas as emendas e das subemendas que foram apresentadas a algumas delas. Tomou conhecimento também das que nós não vimos uma outra saída senão rejeitá-las. E aí o que aconteceu? A emenda número 1, por exemplo, nós aprovamos com uma subemenda. Eu vou tentar resumir, vereador. É que ele pedia para acrescer no inciso 1 do eixo de desenvolvimento econômico do artigo 3º, uma letra P. E aí eu aproveitei uma que já tinha e coloquei o desiderado dele na redação da que já existia. Ele concordou. A mesma coisa a emenda número 2. Tratava-se de uma mesma questão. É que ele queria executar obras de urbanização e revestimento de canais no Arruda. E já existia a previsão de canais no geral. Uma outra emenda também foi de incluir individualizando obras em alguns bairros. E todas elas eu convenci de que já existiam essas ações, essas atividades, e que a gente apenas poderia aumentar a quantidade de unidades, por exemplo, de família, de unidades de academias da cidade, de unidades de postos de saúde que estavam sendo previstos e indicando o local que ele pretendia indicar. E coloquei a emenda modificativa do vereador Luiz Eustáquio, também foi aceita, aprovada na íntegra, e era uma que é um assunto que ele tem defendido aqui nesta casa, que é exatamente a que seja feita uma unidade, né, para tratamento especial das vítimas das drogas, principalmente do crack. Mas a relatoria entendeu também por apresentar duas emendas. Uma delas foi colocar um artigo 4º no projeto que trazia uma imperfeição. Ele tinha artigo 1º, artigo 2º, 3º e pulava para o 5º. Eu aproveitei então a vaga do artigo 4º e coloquei a seguinte proposta: as prioridades e metas do governo municipal apresentada nos artigos 2º e 3º terão precedência na alocação de recursos da lei orçamentária de 2012. E algumas atividades que o relator entendia que eram atividades e ações do Poder Executivo, estavam contidas no artigo 2º como atividades do Poder Legislativo. Eu, então, também com uma emenda de número 22, transferi essas atividades do artigo 2º para o artigo 3º. Em outras palavras, transferi as prioridades que constavam como sendo do Executivo para prioridades que estavam sendo do Legislativo, com prioridades para o Executivo. Então esse, em resumo, é o nosso parecer e eu estou
ainda à inteira disposição de Vossa Excelência para mais outros esclarecimentos, se assim puder fazê-lo. Vereador Carlos Guerreiro, talvez não tenha feito uma avaliação de quanto é valiosa a presença de Vossa Excelência na tribuna, dando esse esclarecimento. Porque tem muita gente que não sabe do processo legislativo como anda. Não sabe o poder do relator na questão de subemenda. E Vossa Excelência deu um exemplo edificante de modernidade, de avanço. Vossa Excelência já legislou para o orçamento de 2012. Mais uma vez, muito obrigado, vereador, e inclusive pela oportunidade que Vossa Excelência me dá de esclarecer, né? Então, senhor presidente, com esse esclarecimento e ele se dizendo satisfeito, me coloco ainda à disposição de qualquer um outro companheiro que ainda tenha alguma dúvida ou queira mais algum esclarecimento. Não havendo nenhum, então, eu agradeço a oportunidade. O parecer continua em discussão. Senhor presidente, quer discutir também, ó. Pois não, vereador. Pode ocupar a tribuna. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, venho aqui discutir a LDO 2012 em apenas 3 emendas que eu apresentei 19 emendas, umas receberam subemendas, das quais eu concordo, até já foi observado pelo Carlos Gueiros aqui já nessa tribuna, e tivemos algumas rejeições, como por exemplo, a de número 3, rejeição na número 12 e da número 13. Tivemos outras rejeições, mas a gente vai reapresentar as outras por rejeitada, mas nesse momento a gente queria pedir a atenção aí dos vereadores, porque depois vamos para a votação. Com relação à emenda rejeitada de número 3, que a gente pede que seja construídos conjuntos habitacionais nos morros. E, infelizmente, aqui no parecer do nosso vereador, excelentíssimo vereador Carlos Gueiros, ele coloca no seu parecer que considera como fosse uma utopia. E nós tivemos, ultimamente, na inauguração do conjunto habitacional, inclusive o nosso líder, José Nilton Sinés, esteve lá no conjunto residencial Dom Helder Câmara, onde a gente viu que é possível se construir conjunto habitacional nos morros. Lá em Nova Descoberta, na Otacílio de Azevedo, na subida do Alto do Eucalipto, foi construído um conjunto habitacional lá no morro. Então é possivelmente aproveitável se construir nos morros. Tivemos também lá em Dois Unidos, lá na Alta Esperança, construção de um conjunto habitacional no morro. E a gente também pode aproveitar. Muitas vezes o governo tira as pessoas do ponto de risco, não aproveita aquele espaço e outras pessoas vão lá e invadem, e a gente fica nesse problema aí que não se resolve. Então a gente pede que se inclua na LDO a construção desses conjuntos e até, se for possível, indenizá-los, algumas casas, em alguns conjuntos de casas, em alguns locais, para que sejam construídos esses conjuntos e aquelas pessoas que saíram daqueles locais pudessem ter seu apartamento ali, com drenagem, com saneamento, com infraestrutura, com tudo aquilo que for necessário para se ter um conjunto habitacional. Então, eu acho totalmente possível, não é utópico, não tem nenhuma utopia nisso aí, até porque já foi apresentado aqui vários locais onde foi construído conjunto habitacional de morro, e a gente apenas está querendo que o governo avance nesse sentido, para que a gente acabe com esse problema crônico da questão dos morros, da questão de habitação, tá certo? A outra questão é com relação à emenda 12, onde o nobre vereador acha que não é possível, por ser um terreno que não é público, mas o governo apresentou, ultimamente, uma proposta de construir um conjunto habitacional. E eu já falei por várias vezes que sou contra a construção de conjuntos habitacionais em Campos de Várzea. E mais uma vez vai se construir nesse local um conjunto habitacional.
sabemos que temos necessidade de habitação no Recife, o déficit é muito grande, mas não vai ser construindo conjuntos habitacionais no campo de várzea, acabando com o lazer do povo, com o lazer da comunidade, que vai resolver o problema da habitação. No país do futebol, daqui a pouco não vai ter mais nenhum campo de futebol de várzea para que a gente possa ter jogador de futebol. Então, o nosso questionamento é que a gente, em vez de fazer um conjunto habitacional, já até questionei isso ao próprio prefeito, a gente fizesse ali naquele local uma Vila Olímpica. Estamos chegando aí na Copa do Mundo, às Olimpíadas de 2016, e mais um espaço pode ser acabado na área de lazer, de campo de várzea, onde a gente pode fazer uma Vila Olímpica, mantendo um campo de futebol, fazendo um ginásio de esporte, piscinas olímpicas, pista de Cooper, sendo administrado pela prefeitura, né? Numa parceria até, numa iniciativa privada, para que a gente pudesse manter isso aí. Porque muitas vezes o poder público constrói e abandona. Então o povo, muitos que não têm consciência, vai lá e destrói. Então a gente pede encarecidamente que a gente possa votar naquele espaço lá no Campo do Café, na linha do Tiro, onde já existe a prática de esporte ali, onde as pessoas caminham, que a gente possa construir ali uma Vila Olímpica em benefício de toda aquela população. E por último, queria falar sobre a emenda de número 3, que também foi rejeitada, onde aqui o excelentíssimo vereador fala que o dinheiro do poder público tem que ser usado, né, na medida do possível, em coisas que sejam necessárias. Então, essa emenda é com relação à rua Isaltino Lobo, lá na linha do Tiro. E a gente pede que essa rua ela seja construída uma ponte sobre o rio, lá que é o conhecido Rio da Tipra, mas é o rio que vem lá da BR-101 Norte, onde a gente pede que seja construída aquela ponte, onde as pessoas não têm mais acesso, não tem como atravessar, tem que arrodear ou lá pela Chagas Ferreira, ou se não pela linha do Tiro, voltando pela Otacílio da Azevedo. Então será mais um acesso para que a gente possa ligar Chagas Ferreira com Oriel de Holanda, dando acesso não só à população, mas ao transporte de moto, de carro, com o acréscimo também da pavimentação, construindo a ponte para dar acesso às duas ruas, às duas avenidas, Chagas Ferreira e Otacílio da Azevedo, com a Isaltino Lobo, e o acesso também através da construção da pavimentação daquela rua. Então, a gente pede a vocês que possam votar contra essas 3 rejeições e que a gente possa manter as nossas ideias da emenda para que o prefeito, no ano de 2012, possa construir todos esses benefícios para a comunidade. Obrigado. Vereador, eu gostaria de, a partir da Vossa Excelência, estou aqui esperando. Desculpe, não. Vereador, eu lamento que Vossa Excelência não tenha colocado tudo isso lá na reunião da comissão que Vossa Excelência estava presente. Porque lá nós poderíamos até ter alterado, né? Porque, na realidade, o que acontece é que a LDO, vereador, é uma lei ânua. Ela é uma lei que, como disse o vereador Liberato, ela orienta o orçamento que até setembro deve vir para esta casa para ser votado no próximo ano. As obras que Vossa Excelência está propondo, elas podem ser propostas amanhã novamente ou para o ano, para entrar no outro orçamento. E eu vou então responder a cada uma delas como consta aqui do parecer. Emenda número 3. Vossa Excelência pede para incluir no eixo desenvolvimento urbano e ambiental, no artigo 3º, inciso 2, uma linha que seria planejar a construção de conjuntos habitacionais nas áreas de morro. Vossa Excelência está pedindo para construir nada no morro, não. Está pedindo para planejar. Aí diz, a iniciativa visa o reordenamento e a urbanização nos morros da cidade, contribuindo para a ampliação do quantitativo de unidades habitacionais nesses bairros periféricos e a retirada de moradores das encostas e áreas de risco. O que é que nós dissemos aqui como rejeição? Pretende a proposta incluir nas prioridades da administração municipal a planejamento de conjuntos habitacionais nos morros da cidade.
muito limitada territorialmente. A cidade do Recife não dispõe de espaços nos seus morros, porquanto densamente ocupados. Seria uma utopia incluir essa ação como prioritária pelo seu alto custo de indenizações. Essa foi a opinião, que não foi só minha, foi de toda a comissão, e Vossa Excelência estava lá, porque na hora que a comissão aprova, foi de todos, e o silêncio de Vossa Excelência na ocasião denotou concordância também. Mas Vossa Excelência tem o direito de se arrepender e discordar depois. Emenda número 12. Tem aqui. Incluir, acrescentar no artigo 3º, inciso 1, a linha Y, dizendo: construir uma Vila Olímpica no Campo do Café, bairro da Linha do Tiro. Bom, a atividade de uma Vila Olímpica não se faz num ano só. Se ela não foi nem planejada, quanto mais construir dentro de um ano. A lei orçamentária é ano. Então, nós dissemos o que em relação a isso aqui? Nós dissemos aqui no relatório que essa emenda número 12, porque ela não pode ser feita nesse ano. A área mencionada na justificativa não é uma área pública e, pelo que sabemos, está comprometida em projeto habitacional que contempla transformação em bem de uso público o espaço atualmente utilizado na prática de esporte pela comunidade da Linha do Tiro. Desse modo, entendemos não ser conveniente se gerar para a comunidade uma expectativa de difícil execução neste ano de 2012. Proposta número 13 de Vossa Excelência. Fica acrescida no desenvolvimento urbano uma linha P, ligar a Avenida Chagas Ferreira à Rua Uriel de Holanda, através da Rua Isaltino Lobo, no bairro da Linha do Tiro, construindo uma ponte e pavimentando o trajeto. A proposta tem fundamento nas necessidades do cidadão, e entre essas, a de se locomover e ter acesso digno aos serviços básicos de transporte, saúde, educação, lazer, etc. No entanto, os investimentos da administração pública, quando insuficientes, como é o caso do Recife, têm de ser otimizados, considerando-se democraticamente custo-benefício. A proposta carece de alto investimento financeiro e demanda estudo de viabilidade, considerando-se as demais necessidades dos habitantes da localidade, aliás, uma das mais carentes da cidade. Desse modo, não sendo recomendável gerar na população uma expectativa inexequível no momento, somos pela rejeição da proposta neste exercício, com a recomendação ao ilustre vereador proponente para repeti-la no próximo ano. Então são essas, vereador, as explicações que nós temos para Vossa Excelência, para registrar nos anais dessa casa e para os senhores vereadores. Muito obrigado. Senhor vereador Carlos Guerreiro, a gente, até certo ponto, a gente pede desculpa porque eu não sabia que a gente podia contestar na reunião a rejeição. Então, a gente tem até que estar aprendendo, né? Então, para quem está aprendendo, já é uma grande coisa de gente, de 19 emendas da LDO, a gente apresentar 19, já é um grande aprendizado que a gente tem feito, mas se eu soubesse que a gente poderia negociar lá, a gente teria negociado logo naquele momento, que seria muito mais fácil, né? Mas a gente, antes de continuar a nossa defesa das nossas emendas, eu quero dar a palavra ao nosso nobre vereador, excelentíssimo vereador Liberato Costa Júnior. Eu conheço o trabalho na linha de comunidade de Vossa Excelência.
esses equívocos na pretensão de algumas dessas emendas que o vereador Carlos Guedes dissecou agora, para mim é válida pelo seu trabalho, pela intenção. Estava lhe faltando um pouco de conhecimento da LDO, que é ano, o orçamento é ano, e que Vossa Excelência tem oportunidade de colocar no orçamento. Por conseguinte, para mim vale a sua intenção, o desejo, o cuidado, o zelo com aquela região que politicamente Vossa Excelência atua. E tem de qualquer maneira que levar para os munícipes daquela área uma satisfação, uma fala que venha convencer, tendo em vista a tecnologia como pode ser feita a LDO. A LDO tem uma técnica para ações, para emendas, para tudo. Então, Vossa Excelência tem sido um excelente aluno da Câmara do Recife. Extraordinário aluno. E é aqui que se aprende, na minha modesta opinião, a maior escola que o homem pode passar por ela é uma Câmara Municipal, e principalmente a Câmara do Recife. A Câmara do Recife, porque a gente é recifense. No momento do sistema político eleitoral brasileiro, o recifense é o cidadão que sabe melhor usar o voto. Aqui é difícil jogador de futebol ganhar a eleição aqui. Palhaço ser o mais votado é muito difícil. É muito difícil. É uma filosofia de muitos anos. Aqui, por incrível que pareça, talvez os vereadores não saibam, houve uma eleição aqui, disputada para deputado provinciano. Os dois candidatos mais famosos eram Joaquim Nabuco e Zé Mariano, patrono dessa casa. Então, naquela época não tinha bonde, não tinha automóvel, não tinha nada. O povo vinha de cabriolé, de carro de boi, a cavalo, a pé. O penúltimo comício da campanha ocorreu em Afogados. Ficou combinado que lá quem encerrava era Zé Mariano. E o outro comício era na praça, atual Praça Siqueira Campos, ali no fim da Rua Imperial. Ali era Nabuco que encerrava. O povo já estava quase todo ali, ainda vinha gente perto de Afogado, vem aqui multidão. Resultado da eleição. O nosso patrono, Zé Mariano, foi eleito, e Joaquim Nabuco, a maior figura da pátria naquela época, perdeu a eleição. Compreendo porque não estava inteirada qual era a motivação daquela eleição. Mas Vossa Excelência pode ficar tranquilo, falar a seus munícipes, sobretudo aqueles da periferia, de que esse seu recado foi dado e que na primeira oportunidade vai insistir, porque adquiriu como patrono o direito de lutar por isso. Obrigado, vereador Liberato Costa Júnior. Agradeço, e aqui realmente é uma escola e a gente tem se esforçado para aprender, né? Então, finalizando, a gente, para concluir, sabe que é possivelmente possível realizar essas construções nos morros. Por isso eu peço a atenção dos vereadores que nos acompanhem com essas emendas. A Vila Olímpica, a gente já argumentou aqui a necessidade de ser construída. E a Rua Isaltino Lobo, o próprio prefeito se comprometeu e dá uma observada na rua para ver se tem condições de ainda ser construído no próximo ano de 2012. Então,
o próprio prefeito está se comprometendo a realizar, então, se o prefeito está se comprometendo, então nada mais louvável que a gente mantenha essa emenda, né, na LDO, para que o próprio prefeito possa cumprir, já que se a gente conseguir botar ela na LDO, fica mais fácil dele poder fazer, porque vai ser uma lei, e a gente sabe que o prefeito cumpre as leis que são determinadas aqui pela essa Câmara. Obrigado. Parecer continua em discussão. Não havendo mais vereadores para discutir, encerrar a discussão. Votação. Ao pedido do vereador Almir Fernando, de colocar em destaque as emendas números 3, 12 e 13. Senhor presidente, posso encaminhar a votação? Pois não, excelência. Veja bem, como na Comissão de Finanças a gente analisou todas elas e achamos interessante a preocupação do vereador Almir Fernando, no entanto, a gente fez toda uma avaliação que o próprio Carlos Gueiro já externou aqui, o resultado dela. De modo que se tiver se o prefeito se interessar em atender algum pedido daquele, nós mesmos aqui da casa fazemos coro com o vereador Almir Fernando para que a coisa seja feita. No entanto, nessas emendas, eu vou orientar para que a bancada vote não, em todas elas. Há mais algum vereador que queira... Englobadamente? Englobadamente, excelência. Todas três. Englobadamente. Englobadamente. Algum vereador que queira encaminhar a votação? Encaminhando a votação, senhor presidente, eu peço aos nobres vereadores que me acompanhem nessas 3 emendas aí, que vote sim. Tá bom? Obrigado. Mais algum vereador? As emendas estão em votação. Rogério. Rogério e Luca precisa votar. Vereador Rogério de Luca, como vota Vossa Excelência? Encerrada a votação,
Solicito ao vereador Gilvan Cavalcante que faça a contagem dos votos. 20 não e 7 sim, senhor presidente. Rejeitadas as emendas. Nesse momento coloco em votação o parecer. Em votação. Algum vereador para encaminhar a votação? Pois não, senhor presidente. Essa matéria é uma matéria de consenso, entendeu? Eu já conversei com os companheiros e companheiras da oposição, portanto, eu solicito aos senhores vereadores que votem sim. Mais algum vereador? O parecer está em votação. Vereador Alfredo, como vota Vossa Excelência? Pegou? Encerrada a votação.
Solicito ao vereador Gilvan Cavalcante que faça a contagem dos votos. Senhor presidente, 27 votantes, todos sim. Aprovado o parecer. Passo nesse momento as matérias extra-pauta. Solicito ao vereador André Ferreira que faça a leitura das proposições. Requerimento 2001/2011, requerendo a mesa cumpridas as formalidades regimentais que sejam feita uma indicação ao ilustríssimo senhor prefeito João da Costa para que determine a Companhia de Trânsito e Transporte Urbano, CTTU, o cumprimento da Lei 16.217/96, no sentido de fiscalizar a parada e o estacionamento de veículos de carga nas ruas que dão acesso ao centro, do vereador Carlos Gueiros. Em discussão. Encerrada a discussão. Votação. Aprovado. Não havendo mais... Presidente, matéria extra-pauta, pois não, excelência. Vereador Liberato. não é uma questão de ordem, porque não tem matéria em discussão, mas é a palavra pela ordem. E é muito importante. E eu, nessa minha fala, me dirijo às figuras da casa mais interessadas. Presidente da Comissão de Justiça, presidente da casa, primeiro secretário, vereadores todos interessados e brilhantes, representantes do Recife, é que para o ano 2012 serão realizadas as eleições municipais. E a cidade do Recife está incluída, eleição de prefeito e de vereadores. Todavia, no que me cabe, eu não confio em TRE nem TSE. Eu não confio. Pela legislação existente, que está adormecida lá na gaveta do... O Recife teria 39 cadeiras. Por essa legislação. Eu não sei aqui a predominância do pensamento da casa. Mas se o Recife passar de 37 para 39, é uma prova de que a cidade está agasalhando melhormente a democracia. Porque quanto mais o povo está representado, mais a voz do povo se encontra presente. Então, como só se pode modificar a lei para valer a própria eleição até setembro, nós temos por aí o mês de julho, de férias, e poucos dias agora de junho, e o mês de agosto. Então, gostaria que quem pudesse da mesa, ou as pessoas mais íntimas da Comissão Executiva, presidente da Comissão de Justiça, que conversasse com o presidente, para 2 ou 3 ou 1 vereador, perambular naquela gaiola, que os pássaros são muito sabidos, que a gente não confia nele, eu pelo menos não confio, que permaneça aí sem que dê um passo. E então nós seguimos apanhados de surpresa. Chegaria setembro, não podia mudar mais. É interessante, é muito interessante, na minha modesta opinião. Então o vereador Josenildo Sinésio tem responsabilidade sobre isso. O presidente da casa, o primeiro secretário, os vereadores mais interessados aqui, Osmar, Aremaldo, meu amigo Carlos Gueiros, a presidente da Comissão de Finanças, a Valente, líder feminina, minha amiga Aline, vários outros aqui, eu não distingo não. Estão todos no mesmo nível para mim, de interesse. Então eu acho, com toda sinceridade, gostaria de ouvir a opinião do Carlos Gueiros. Se isso não é uma matéria, para se andar às pressas com isso. Para a gente ter a convicção porque tem que mudar o regimento. Aqui tem que mudar a lei orgânica.
A mudança da lei orgânica implica no mínimo em 10 dias de interstício de uma emenda da lei orgânica. Para ela ser aprovada, primeira discussão e mais 10 dias para fazer a segunda discussão. O Tribunal Eleitoral aqui, quando ele só modifica e só vai registrar candidato, se vier uma comunicação do TSE. Então nós temos que nos interessar por isso. Quanto mais depressa, melhor. Por causa do fator tempo, que é o nosso maior inimigo. Presidente, com toda sinceridade, eu gostaria que isso fosse comunicado ao presidente e ao primeiro secretário. É a toda mesmo. Obrigado. Presidente. Pois não, Excelência. Mais uma vez, o vereador Liberato mostra a preocupação dele com essa casa e a importância da sua presença aqui no nosso meio. E como ele teve alguns dias afastados aí para problema de saúde, sobre esse assunto eu conversei com o primeiro secretário, vereador Liberato, para que nós pudéssemos agir da mesma forma que agimos na legislatura passada, quando de 36 para 37. Essa legislatura aumentou um vereador. Então, do mesmo modo, do mesmo procedimento que foi adotado, me disse o primeiro secretário que estava fazendo um ofício ao presidente do tribunal, juntando a certidão do IBGE, né, para provar a legitimidade do aumento do número de vereadores. Foi assim que nós procedemos da última vez, um requerimento ao presidente, juntamos a certidão do IBGE e aí ele baixou um ato respondendo a esse requerimento. E o vereador Carrera me disse que tinha tomado essa providência. Não sei se estou respondendo por ele, mas Vossa Excelência poderia requerer, se for o caso, cópia desse documento. O alerta de Vossa Excelência, mas é que eu não confio na Câmara dos Deputados, nem no TSE. De repente, como disse Lula, um picareta daquele, faz uma emenda contra, porque há uma antipatia generalizada contra o poder municipal no Congresso Nacional, antipatia generalizada. Então, eu não sei se eles modificam para daqui para lá, nós temos que tomar mais providência. Está muito bem, até aí está muito bem. Agora, só que o tribunal daqui não pode fazer isso sem que o TSE confirme que a Câmara vai ter 39 vereadores. Por esponte a sua, vamos chegar. E nós só podemos fazer a emenda aqui da lei orgânica se houver a decisão do TSE. Eu acho boa a medida de Carlos Guerreiro e a medida do secretário. Obrigado, presidente. Vereador Marcos Menezes. Senhor presidente, a imprensa noticiou hoje uma comenda que o nosso colega decano desta casa, vereador Liberato Costa Júnior, estará recebendo. E eu não poderia ficar calado, não poderia deixar passar isso em branco e vim aqui e compartilhar com o nosso querido vereador Liberato Costa Júnior, né, dessa homenagem justa, precisa, né, porque Liberato, todos nós conhecemos a figura que é Liberato, a importância que ele tem para o Recife. Então, parabéns, Liberato, por mais uma comenda. Eu não sei se vai caber nas paredes do seu gabinete. É preciso que a Câmara providencie para aumentar o gabinete de Liberato de tantas comendas. Aproveitar também, presidente, para lembrar, inclusive, eu peço perdão à vereadora Vera Lopes, porque o projeto é dela, mas o projeto de Vera Lopes me parece que já tem mais de 60 dias aqui, que é o que fala de estabelecimentos comerciais, a cobrança de estacionamento. Tivemos uma notícia agora à tarde que a Justiça derrubou, deu uma liminar, favorecendo os estabelecimentos comerciais, os shoppings e coisas assemelhadas. Então, o projeto da vereadora
Vera Lopes, eu acho muito oportuno que ele venha a plenário desta casa o mais rápido possível, porque é importante, toda a cidade, foi um reboliço na cidade toda, a iniciativa do Ministério Público diante da lei dessa casa do vereador Carlos Gueiros, parabéns ao vereador Carlos Gueiros. Mas o projeto da vereadora Vera Lopes, no meu pouco entendimento, ele é importante porque talvez barre a justiça de fazer o que fez. E até uma coisa que a gente está ouvindo na cidade toda, não sei se os nossos colegas vereadores têm recebido essas reclamações, que os shoppings, principalmente os shoppings, têm se abarrotado de carros servindo apenas de estacionamento para as pessoas que trabalham na circunvizinhança. E para quem vai realmente fazer compra no shopping, aí diminuiu o imposto, a arrecadação de impostos, diminuiu o emprego, porque foi demitido muita gente. Então eu entendo que a lei da vereadora, o projeto de lei da intenção da vereadora Vera Lopes, se ele vir aqui a debate, eu acho importante que a gente possa... viu? Então, perdão aí a vereadora de estar vindo aqui falar num projeto que é de autoria dela, mas eu acho isso importante, vereadora. Muito obrigado. O projeto da vereadora entrará em pauta amanhã. Senhor presidente, pela ordem. Não, excelência. Senhor presidente, sexta-feira próxima, às 8 horas da manhã, vai se realizar de 8 às 14 um seminário sobre erosão marinha, promovido pelo Parlamento Metropolitano do Recife. Então, eu estou trazendo essa notícia para cá, e esse convite aos senhores vereadores e vereadoras, porque a nossa cidade é uma das cidades mais atingidas pelo avanço do mar. Para o presidente ter uma ideia, nós já temos quase 3 quilômetros de praia ou mais comprometido. Então, é um negócio assustador, né? Não é só toda a região aqui, dos 14 municípios, 7 municípios estão nessa situação, e Recife, né, a gente já vê, não precisa nem eu falar, todo mundo que transita lá sabe disso. Então, senhor presidente, vai estar presente, quem vai vir palestrar, o prefeito de Caucaia, né, lá do da região metropolitana de Fortaleza, que tem uma experiência muito boa lá, José Alverino, professor e pesquisador do Centro de Investigação Marinha Ambiental de Portugal, nós convidamos, ele vai estar presente, o professor Valdir Mâncio, do Departamento de Geologia da Universidade Federal de Pernambuco, Marcos Costa, procurador da República, e também o Rodrigo Barleta, que é representante da empresa que o governo do estado contratou para fazer um estudo, né, para tratar dessa questão das obras que vão ser feitas. Então, eu reforço que os senhores vereadores e senhoras vereadoras estão convidados sexta-feira para esse seminário no auditório da FIDEM. Obrigado, senhor presidente. Dado o seu recado, excelência. Nesse momento, encerro a presente sessão, convocando outra em caráter extraordinário, em 1 minuto. Foi assim que fui orientado, né? Vamos abrir a sessão. Paulinho, abra a 50ª, né? Por proteção do nosso Deus Salvador Jesus Cristo, declaro aberta a 50ª reunião ordinária da 5ª sessão legislativa da 15ª legislatura, da 3ª sessão extraordinária da 15ª legislatura. Convido os excelentíssimos senhores vereadores André Ferreira e Marcos Menezes para ocupar a 1ª e 2ª secretarias. Solicito ao vereador André Ferreira que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata
Ata da reunião, 49ª reunião ordinária da 5ª sessão legislatura, 15ª legislatura, realizada no dia 13 de junho de 2011. Aos dia 13 dias do mês de junho do ano de 2011, às 15 horas, na Salão João Negromonte Filho, em sala de sessões, no andar térreo da Câmara Municipal do Recife, situado na rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, na cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco. Reuniu-se Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do vereador Eduardo Marques. Ocuparam a primeira secretaria, a segunda secretaria, o vereador André Ferreira e o vereador Gilvan Cavalcante, na presença de mais vereadores, Ayrton Luna, Alexandre Lacerda, Alfredo Mariano, André Ferreira, Aline Mariano, Alfredo Amário Cipriano, Maguari, Antônio Luiz Neto, Stefano Menudo, Gilberto Alves, Inácio Nédio, Adeval, Jairo, Josenildo Sinésio, Luiz Eustáquio, Maria Arraes, Maria Malta, Múcio Magalhães, Mar Ricardo. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberto o trabalho. Em seguida, solicitou o senhor secretário para proceder a leitura da ata da reunião, emitida a apreciação do plenário foi aprovada sem restrições. No prosseguimento do trabalho, o senhor presidente solicitou para o secretário procedesse a leitura de expediente do dia, na qual constaram as seguintes matérias: discussão única do requerimento 1855 do autoria do vereador Vicente de Gomes e vereador Romildo Gomes. Foram feitas, na ordem do dia, várias discussões únicas de requerimentos 1822, 1823, todos os vereadores Rogério de Luca. Requerimento 1884, 1858, vereador Marco Menezes. Discussão única do requerimento 1841, de autoria do vereador Gilberto Alves. Discussão única do requerimento 1847/2011, 1848, do vereador Alfredo Santana. Também foi votada, primeira discussão única 3/5, o parecer 230, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, opinando pela aprovação do projeto de lei número 04/2011, de autoria do chefe do Poder Executivo. Dispensa da leitura da ata, o regimento nem faculta, eu estou pedindo. O regimento Movendo número... O senhor presidente declarou encerrada a presente sessão e convocou para se reunir em extraordinário na mesma, hoje às 16h30, dia 13 de junho de 2011, no qual foi lavrada a presente ata, depois lida e aprovada, vai assim assinada por quem é de direito. Lida, senhor presidente. A ata está em discussão. Encerrada a discussão, votação. Aprovado. Para votar já é. Só quanto mínimo? Qual o mínimo para votar? Ô Josenildo, onde é que se encontra o resto da orquestra? Não havendo leitura do expediente e nem havendo vereadores inscritos no pequeno expediente, passa a ordem do dia. Solicito ao vereador André Ferreira que faça a leitura. Tem alguém aí dentro? Tem? Aí foi embora? Qual foi?
É, a ordem do dia, segunda. Vai ter? A segunda? Vai chamar a segunda. Bom. Então, Não havendo ordem. Senhor presidente, não havendo a ordem do dia, passa ao grande expediente. Primeiro vereador inscrito, vereador Aline Mariano. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, o que me traz à tribuna no dia de hoje é um assunto que eu trago pela terceira vez, mas que sempre com elementos novos, que é a questão, senhores vereadores, do que tem sido um projeto urbanístico e que o prefeito, com suas declarações, vem mostrando algo suspeito em relação ao que tem feito, porque nega que existe esse projeto, quando os seus secretários afirmam que esse projeto está em curso. Então, vereadores, eu gostaria que Vossas Excelências pudessem prestar bastante atenção nesse assunto, que certamente será o grande assunto em discussão nesta cidade, porque nada pode ser feito sem a participação popular e muito menos sem a participação desta casa. Acredito que ficou muito claro para todos os que fazem a casa de José Mariano, que o prefeito do Recife faltou com respeito a esta Câmara, ao afirmar que desconhecia qualquer iniciativa da PCR em relação ao plano urbanístico, que estaria sendo elaborado pela Odebrecht. Em matérias publicadas nos 3 principais jornais do Recife, senhores vereadores, na Folha, no Jornal do Comércio e no Diário, fica claro o desencontro de informações entre o prefeito e seus assessores. Enquanto João da Costa diz que não sabe de nada, Cláudio Ferreira, secretário de Assuntos Jurídicos, afirma que há um projeto em andamento, apesar de ter dito que a vereadora Aline Mariano estava especulando. Como é que eu posso estar especulando se existe um projeto em andamento e ele mesmo confessa? O secretário Amir confirma que, de fato, a Odebrecht entregou à prefeitura um projeto urbanístico para análise. Quem tem razão? Vereador Carlos Gueiros, vereador Maré Malta, vereador Sérgio Magalhães. Quem tem razão? O prefeito ou seus assessores? Vereadora Vera Lopes. Ou o prefeito está desinformado, ou seus assessores estão falando de uma coisa que não foram autorizados. Vereador Rogério de Luca, vereador Liberato. Além disso, a coluna do colunista Fernando Castilho, do Jornal do Comércio, traz informações interessantes, imagino obtidas pela própria Odebrecht, que no plano de urbanização inclui o lançamento dos CEPACs, que eu havia colocado aqui e se confirmou em outras colunas nesse último final de semana. O que são os CEPACs? São certificados que estariam sendo negociados na Bolsa de Valores e que correspondem à venda antecipada do potencial construtivo dos imóveis nos bairros, objeto de futuras intervenções públicas. E nesses recursos seriam utilizados, essa informação é nova, mas eu já tinha levantado aqui na tribuna. Servirá para o financiamento, senhores vereadores, de monotrilhos, projeto da Odebrecht e da Galvão Engenharia, as quais se propõem a implantar este modal de transporte no Recife. E ainda a coluna
colunista Paulo Sérgio Scarpa, do JC, traz a informação desafiadora e preocupante ao afirmar que os CEPACs poderiam gerar nada menos que 2 bilhões, senhores vereadores. 2 bilhões, vereador Maré Malta. Os quais seriam utilizados nos monotrilhos, com custo de 200 milhões por quilômetro. Atenção, vereadores, vereadora. Vou repetir. 200 milhões de reais por quilômetro, vereador Maré Malta. Resumo da ópera, meus senhores. Existe um projeto elaborado pela Odebrecht e Galvão Engenharia, cujo objetivo maior é possibilitar a implantação de monotrilhos no Recife, com recursos provenientes do CEPACs, os quais podem chegar a 2 bilhões de reais, e que teriam como pano de fundo obras de urbanização em alguns bairros do Recife. Mas o objetivo principal é financiar o monotrilho. E a Câmara de Vereadores, meus senhores, minha senhora, não foi ouvida em absolutamente nada. E as minhas declarações sobre o assunto foram consideradas como especulação pelo prefeito João da Costa. Isso é grave, muito grave. Um projeto que envolve 2 bilhões de reais, há pouco mais de um ano das eleições municipais, tratando em segredo com empresas privadas, num ambiente de total obscuridade e com informações desencontradas entre prefeito e assessores, é algo que devemos nos preocupar. Por que o prefeito silencia? Porque essa casa não possui qualquer informação. Estive conversando com governistas e com membros da oposição e ninguém conhece esse projeto. Porque os únicos que sabem do assunto são 1 ou 2 secretários. Porque o projeto é da responsabilidade direta da Odebrecht. Quais os compromissos da PCR que está assumindo com empresas privadas? Qual a relação entre o projeto TEM com o plano de mobilidade do governo do Estado? Repito, senhores e senhoras, é um projeto de 2 bilhões de reais. Há pouco mais de um ano das eleições, desenvolvida por empresas privadas, sem qualquer transparência, vereador Josenildo Sinésio. É um processo completamente nebuloso e sem qualquer conhecimento desta casa. No entanto, senhores e senhoras, os CEPACs, Certificado Potencial Adicional de Construção, é uma forma moderna e inteligente de captação de recursos. Já foi utilizada por outros municípios como São Paulo e Rio de Janeiro. Mas lá, ao contrário do que acontece aqui, todo o processo se deu de forma transparente e com ativa participação da Câmara de Vereadores, vereador Josenildo. Foi amplamente debatido com proprietários, entidades, classes, setores empresariais. Portanto, que fique muito claro, vereador Josenildo, eu não tenho nada contra os CEPACs, muito pelo contrário, sou entusiasta da ideia. A minha objeção é a falta de transparência a essa casa, que tem como obrigação discutir assuntos desta ordem, analisar oportunidades da utilização dos CEPACs e o momento de seu lançamento, os planos de urbanização previstos e a correta aplicação dos recursos provenientes da comercialização desses certificados. E por que isso se dá de forma obscura? Porque tudo está sendo guardado a 7 chaves. Quais as intenções do prefeito? Quais são os acordos e compromissos gerados? Hoje à tarde, no auditório do Tribunal de Contas do Estado, está sendo realizada uma audiência pública sobre o plano de mobilidade do governo do Estado. Eu não pude estar presente, porque eu estava inscrita para falar, o vereador, inclusive Gilberto Alves, está representando a Câmara. Quando os projetos de 3 corredores exclusivos para ônibus, são os BRTs, estão sendo debatidos com a sociedade, que é um procedimento exigido em função do porte do projeto e que se antecipa à licitação. Assim, enquanto o Estado já se organiza, elabora projetos e coloca para o crivo da sociedade, a Prefeitura do Recife nada apresenta. E nesse campo da mobilidade, do único projeto que se ouve falar, o próprio prefeito diz que inexiste e é pura especulação.
Mas parece que a história é outra. Pelo que eu ouvi falar, pelos cochichos desta casa, pelas informações da imprensa, pelos conteúdos das colunas especializadas nos jornais locais, acredito, senhores e senhoras vereadoras, que o prefeito deseja bancar o financiamento desse monotrilho, utilizado para tanto o recurso da outorga onerosa, os CEPACs. E assim, vereador Liberato, pegar carona no plano de mobilidade do governo do Estado, com uma novidade, os monotrilhos. E com essa novidade, mesmo sem querer discutir se é ou não a melhor opção de investimentos, não é a melhor alternativa para o transporte público. O governo João da Costa tenta, com a novidade monotrilho, esconder a sua ausência em ações de mobilidade urbana. A falta de compromisso da prefeitura com a questão da mobilidade urbana e, em especial, com soluções para o transporte público de passageiros. Além disso, vereador Josenildo, muitas outras questões necessitam serem explicadas. Até que ponto os recursos da outorga onerosa poderão financiar a novidade da prefeitura? Novidade cara, se confirmada a informação, vereador Sérgio Magalhães, dada pelo jornalista Scarpa, é uma extravagante cifra de 200 milhões de reais por quilômetro. E terá que explicar muito mais, porque tudo isso é feito com extremo segredo. O que pretende a prefeitura esconder dessa casa, dos órgãos públicos, da imprensa, da sociedade? Isso nós vamos descobrir em breve. Mas eu gostaria de conceder à parte ao líder do governo nesta casa, que certamente, eu espero, que tenha alguma informação para nos dar depois dessa nossa terceira fala na tribuna, puxando esse foco, e agora a imprensa começa a entrar nessa questão, e essa casa continua sem nenhuma informação. Eu espero que Vossa Excelência possa dar alguns esclarecimentos acerca desse assunto. Vereadora Aline Mariana, eu estava até de saída, que eu estou com compromisso agora, mas diante da fala de Vossa Excelência, eu fiz questão de vir aqui à tribuna. Primeiro, não sei de onde Vossa Excelência tirou essa ideia de projeto que está sendo elaborado de forma obscura, na escuridão, na calada da noite, não é? Porque Vossa Excelência, inclusive, cita aí que o governo do Estado está fazendo hoje à tarde as audiências públicas. É verdade. Não sei se Vossa Excelência sabe que a Via Mangue foi feita uma audiência pública sobre a Via Mangue com 3.000 pessoas no Geraldão. Eu quero informar para Vossa Excelência que esse governo não precisa de estar fazendo nada na calada da noite. Como é que você vai tratar da complexidade que é a questão da mobilidade nessa cidade, de maneira escondida, sem que a sociedade tome conhecimento? Se teve uma reunião interna onde o governo, o prefeito, logo após aquela apresentação do plano, que é a linha inicial em cima do qual o governo vai estar elaborando o projeto de lei que será encaminhado para essa casa, está compreendendo? Em nenhum momento o prefeito colocou que estava fazendo proposta A, proposta B, que tudo está sendo feito, quando se for, vai ser feito e debatido de maneira clara e transparente. Nesta casa está sendo criado, vai ser criado pelo presidente Jurandir Liberal, a Comissão de Mobilidade. De modo que quando o governo enviar a proposta dele para cá, Vossa Excelência pode ficar tranquila que nós vamos discutir tanto o governo como nós aqui, bancada governista nessa casa, junto com a oposição. Nós vamos discutir com todos os setores da sociedade. E nós vamos discutir em tudo que a Vossa Excelência puder imaginar. Desde a carroça até o ônibus. Nós vamos discutir aqui nesta casa. De maneira que Vossa Excelência fique tranquila, que nada vai ser feito na calada da noite, que envolva volume de dinheiro, sem que a sociedade saiba, sobretudo a casa de José Mariano. Isso aí eu asseguro para Vossa Excelência que esta matéria será exaustivamente discutida nesta casa e com todos os setores da sociedade. De modo que eu fiquei, quando eu li a matéria hoje, eu digo, não é possível um negócio desse. E agora Vossa Excelência veio e confirmou na tribuna. Então, de modo que nós estamos absolutamente tranquilos e aguardando que a proposta chegue, independentemente que a proposta chegue. Assim que o presidente Jurandir Liberal instale essa comissão aqui, nós já vamos começar a discutir com os setores, já tem diversas propostas de trazer, inclusive, nomes importantes de fora para debater nesta casa com toda a sociedade
a questão da saída da mobilidade no Recife. Muito obrigado. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, só que eu tenho que lamentar porque o líder do governo demonstra desinformação. O que eu estou colocando aqui não é via mangue, meus senhores. Não é a via mangue que vai ser a salvação da pátria, vereador Sérgio Magalhães, em relação ao sistema viário. Não é. Ali é um projeto que ajuda na mobilidade ao transporte privado. Transporte público não. Plano de mobilidade, vereador Liberato. É uma vergonha o prefeito João da Costa, depois depois do plano diretor, fez parte da gestão passada, faz 9 anos que existe um plano diretor, 9, e ele vem falar em plano de mobilidade, faltando 1 ano e meio para encerrar sua gestão. Que plano de mobilidade é esse? Não consegue resolver nem as questões básicas de trânsito, de agentes de trânsito na rua? Imagine falar em teleférico nos morros. Imagine falar em escada rolante, elevador no morro, enfim. Então, esse plano de mobilidade, a oposição tem 2 vagas, vereador André Ferreira. Mas eu não sei se quero participar, mesmo sendo presidente da Comissão de Direitos Humanos. Porque é um plano que já começa morto. Nasce morto esse plano de mobilidade do governo do município, da Prefeitura do Recife. É um plano, talvez, para dar satisfação à sociedade, porque não conseguiu fazer nada e está pegando carona no plano do governo do Estado. Eu levantei a história do CEPAC, está aqui, ó, na coluna do jornalista Fernando Castilho. Antes de viajar para a Alemanha, João da Costa deixou o secretário Amir a tarefa de dizer não ao consórcio que propôs o monotrilho do Recife, que só fez se a prefeitura receber metade da verba. Agora passa por aqui para a gente regulamentar. O vereador Liberato sabe bem do que eu estou falando. Mas esse plano, vereador Liberato, tem informações seguras que está adiantado. Está muito adiantado esse plano. E nós estamos aqui, comendo mosca, sendo desrespeitados. Eu levantei aqui a questão dos CEPACs. Hoje não sou eu que digo. São os colunistas que já conversaram com a própria Odebrecht. E a Odebrecht confirmou que existe um plano de urbanização. Apesar do prefeito negar, mas existe uma divergência dentro da própria prefeitura, vereador André, dos próprios secretários que confirmaram que existe o projeto. Ora, e por que esse projeto não passou por esta casa? Mas eu queria, senhor presidente, a benevolência de Vossa Excelência para poder ouvir o vereador Liberato Costa Júnior. Uma parte. Já concedeu, vereador. E o vereador Maré Malta. Quem tem procuração aqui para defender o prefeito é o Jovenildo, Sinélio, e alguns vereadores do governo. Agora eu vi com atenção muita coisa que Vossa Excelência disse, eu até posso bater palma. Mas quando ingressou fazendo injustiça, eu não posso bater palma. Vossa Excelência sabe, talvez não saiba, disse que o plano diretor foi aprovado há 9 anos, o plano diretor tem 4 anos de aprovado, o presidente da comissão fui eu, e o relator foi Jurandir Liberal. É considerado um dos melhores do Brasil. Recife apresentou ao Brasil um plano diretor dentro de suas possibilidades. O máximo que se podia fazer. Aqui vieram, palestraram, por mais de uma vez, as figuras mais importantes ligadas à temática do Brasil. A amiga Tânia Bacelar não tinha tempo, ia viajar, mas atendendo um pedido meu, veio fazer uma palestra. Excelência, faz aquele pessoal, feito aquele pessoal. Uma mulher para ser bonita, mãos ligadas, corpo esguio, tez morena, não sei o quê. Mas para ser feia, com 3 coisas, o seio acaba. Cangalha, careca para dentro de banguela. Acabou a mulher. Vossa Excelência está fazendo aí. Está acabando o que a Câmara fez, talvez involuntariamente. Presença na tribuna e sua vocação de político,
Não é para isso, que eu sei que não é. Isso é fazer o melhor para o Recife. Agora, outra coisa que eu também não concordo. Vossa Excelência pensou aí que a prefeitura pegou uma carona no meu estado. Ninguém no estado, estou dizendo para o microfone e a imprensa aí, ninguém no estado, sobre essa questão de mobilidade de plano diretor, é mais capaz do que Milton Butler. Humilde, se traja muito mal, um técnico dos maiores do Nordeste. Humilde, não vive atrás de ninguém, uma figura extraordinária. Eu tenho que fazer justiça, porque conheço. O meu é um homem dedicado ao Recife, o amor que ele tem ao Recife é igual ao meu. O Estado não tem ninguém em matéria de mobilidade que Nilton precisa ouvi-lo. Agora, o que está se fazendo aí, esse celeuma todo, é uma coisa que não é muito significativa para mim. Pelo seguinte, o vereador Carlos Guedes está me ouvindo. O plano diretor é uma lei complementar. É como a lei orgânica, é uma lei complementar. A gente pode fazer um projeto de lei, ou o prefeito mandar, uma lei ordinária disciplinando o que diz um artigo da lei complementar. Então, o que eles estão fazendo lá? Está disciplinando muita coisa que acharam falhas, imperfeições do plano diretor, porque mobilidade é um capítulo do plano diretor. Exatamente. É um capítulo, não é essas coisas todas que eu não estou fazendo, não. E eu digo com toda sinceridade à minha amiga Aline, que a comissão que fez o plano diretor aqui merece mais respeito. E o nosso amigo Milton Butler não precisa pegar garopagem em trabalho de ninguém, que Vossa Excelência não tem amizade com ele. É uma figura humana excepcional, dedicado, humilde, competente. Por isso que eu ingressei nessa floresta, para destacar alguma coisa. Essa involuntariamente. A injustiça de fazer uma crítica dessa, como é que ninguém fizesse nada. Ninguém podia fazer melhor do que ele fez. Ninguém. Tem vaidade nenhuma nisso. A equipe que trabalhou aqui, Priscila trabalhou para morrer com a equipe dela. Jurandir Liberal também. Daniel Coelho. Todos, muita dedicação. Entendeu? Então vamos ver o aperfeiçoamento que ele está mandando ao que existe o capítulo da mobilidade do plano diretor. Eu estou aqui para ver. Eu fui presidente da comissão, trabalhei muito. Aqui tem vereadores competentíssimos. Além de competentes, curiosos. Vossa Excelência me permite, sem lhe interromper, já lhe interrompendo, porque o tempo já estourou, com todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência, eu acho que Vossa Excelência não compreendeu o que eu disse aqui. Eu, em nenhum momento, vereador Liberato, disse que os vereadores não mereciam respeito ou que o plano era mal feito. É bom que fique claro isso aqui, com todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência. O plano é excepcional. É um plano que vocês pensaram lá atrás, a curto, médio e longo prazo. Mas não saiu do papel. E o próprio Milton, que eu não tenho nada contra, veio para a Câmara e confessou que o plano estava tardio. Pode ser. Tardio. Então, eu gostaria de esclarecer a Vossa Excelência que em nenhum momento eu tirei o mérito desta casa, em nenhum momento eu disse que o plano era ruim, ou era mal feito, ou era um plano que não servia, vereador Liberato. Não, eu acho que Vossa Excelência, talvez eu tenha... Vossa Excelência não disse aí que... Nós vamos fazer um ping-pong. Eu quero agradecer a parte dela. Eu agradeço a Vossa Excelência, mas eu quero esclarecer a Vossa Excelência que não consta nos anais dessa casa que eu disse que o plano de mobilidade não servia para a cidade. O que eu digo é que de ações práticas não existe nada de concreto, vereador Maremal. Nada que está no plano de mobilidade. Eu quero que qualquer um que participou do plano de mobilidade me diga o que foi que saiu do papel. Vereadora, eu já fui benevolente demais, o tempo de Vossa Excelência terminou há bastante tempo. Fui benevolente com o vereador Liberato Costa Júnior, que sabe que o aparte é de 3 minutos. E eu pediria que o vereador Liberato encerrasse o seu aparte
para que a vereadora pudesse encerrar o pronunciamento dela. Garantir a fala de Maré. Em minhas palavras, eu não tenho nada para me agredir nem me ofender. Mas entre linhas da sua fala, dá para entender que não houve competência no plano. Do Poder Executivo, vereador. Vereadora, por favor, espere ele terminar para que não fique o ping-pong. Obrigado. Obrigada, vereador, e tenha certeza que em nenhum momento eu diminui o trabalho dessa casa, que eu considero excepcional. Agora, para um gestor comprometido com o tema. O gestor não foi comprometido com o tema, é um tema que se arrasta, que estamos hoje vivendo um caos na nossa cidade em relação ao trânsito. Quando eu digo que o prefeito está pegando carona, é porque não tem nada novo. O que tem de novo é esse plano de urbanização, que é essa construção dos CEPACs, e que ninguém vem esclarecer nada para essa casa sobre os CEPACs, nem esclarece se esse dinheiro vai servir para os monotrilhos. Mas eu queria, vereador Gueiros, a compreensão para ouvir a fala do vereador Maré Malta, porque ele tinha pedido... Ele não falou nada até agora não, vereador. Ele deve querer falar alguma coisa pela ordem, ou questão de ordem, mas ele não demonstrou interesse de apartear a Vossa Excelência não. Por favor, encerre e depois eu... Mas eu pedi pela ordem e permiti, uma gentileza, que o vereador Liberato falasse. Eu já tinha... Olha, vereador, veja, eu estou aqui no relógio vendo, tem 10 minutos além do horário que eu marquei. Então eu pergunto ao próximo orador inscrito, que é o vereador Rogério de Lucas, se ele permite que ceda algum tempo do pronunciamento dele para esse aparte, porque 10 minutos. Senhor presidente, eu concedo. Quantos minutos o senhor quer? 2 minutos. 5? Não, 2 minutos não pode. Não pode. 5. 5 minutos é o mínimo. 5 minutos. Vereador, o tempo está correndo. Ele cedeu 5 minutos. Vossa Excelência registra seu aparte. 5 minutos é uma eternidade, vereador. Mas para o aparte não são 5. Eu complemento a fala. O de Vossa Excelência são 3. Agradeço a Vossa Excelência sua intervenção e ao vereador principalmente me concedeu essa oportunidade de falar nesse parlamento. Vereadora, Vossa Excelência está de parabéns por essa aguerrida fiscalização. Dinheiro público tem que ser transparente, tem que ser avisado, tem que ser discutido. E essa casa é a casa do povo. Nós, como representantes do povo, temos sim o direito de entender, de saber, conhecer a fundo como vai ser aplicado o dinheiro proveniente dos nossos impostos. Então a vereadora trouxe um assunto importante. Sobre a mobilidade, vereadora, eu quero dizer que concordo em gênero, número e grau com Vossa Excelência. Os planos que aqui vieram, apresentados pelo secretário Milton Botler, é um plano que realmente chegou tarde. Planejar, para mim, implica ser antes, implica antecedência. Como pode se planejar no fim? Falta 1 ano e meio para o mandato. O que é que vai ser feito desse planejamento? O planejamento deveria ter saído com antecedência. O governo, posso dizer assim, é um governo que começou em 2000. Então o governo já tem bastante tempo e devia ter planejado isso muito antes. O problema da mobilidade que eu vi aqui, e isso é muito grave. Não há uma ideia, uma solução para o problema instalado. Ou seja, uma questão emergencial. Não foi discutida. E nós não vamos suportar. A cidade vai entrar em colapso nos próximos anos, 5, 10 anos, e o plano é para 10, 20, 30 anos. Ou seja, os corredores de ônibus, isso precisa ser investimento urgente, porque vai dar qualidade ao transporte, velocidade, mudar as paradas para elevação, para que o passageiro entre na mesma altura, no sistema modal que isso vai funcionar. Mas tem que ser implantado urgente. Nós não aguentamos mais. A população está de forma que não tem mais nenhuma condição de continuar com o trânsito dessa maneira. Está havendo muito prejuízo para o comércio, para todos nós. E a prefeitura traz um plano de 10, 20, 30 anos para apresentar numa situação dessa. Não dá para aceitar. Então, Vossa Excelência está batendo numa tecla que a gente tem aqui que reclamar mesmo. O plano tem que vir aqui ser discutido e discutido questões emergenciais.
Há vereadores competentes para isso aqui? Há sim. Então os técnicos têm que vir, apresentar, escutar nossas propostas, nossas ideias. Como já está tramitando aqui uma ideia minha, que é para desconcentração, a ideia do deslocamento de pico, não custa muito. É uma questão alternativa, é emergencial até digo, porque se o trânsito funcionar bem, não precisa de ideia alternativa não. Mas é o deslocamento de pico, é a separação dos horários. Como essa, tem outras ideias aqui que podem ser discutidas e pode favorecer, ajudar no trânsito. Agora, o que não pode é não fazer nada. A prefeitura está falando que tem um obstruador, o capitão Temudo, começou em 2008, para terminar em 2009, estamos em 2011, 16º termo aditivo, ou seja, mais prazo, mais dinheiro, e não sai a obra. Continua lá. E planejamento, de novo o problema? Nenhum. Fizeram uma coluna no meio do trilho do metrô. Pegaram um projeto de 50 anos de idade. Perdão do exagero aqui, mas o projeto é um absurdo. É um absurdo. Fazer uma coluna no meio do trilho do metrô, aí depois vem com viga de não sei quantas toneladas para resolver o problema, aumentando o custo ainda mais, por falta de planejamento. Mas esse é o problema. Veja o plano que está chegando aqui. Já estamos com 2 anos e meio do mandato. Nós votamos num prefeito para ele trabalhar a partir do primeiro dia do seu mandato. Primeiro dia do seu mandato. E quando ele vem, todo prefeito apresenta uma proposta durante a eleição. E essa proposta é o seu plano de governo. Então, já devia ter, antes de assumir, uma ideia do que ia fazer. E começar desde o primeiro dia, não 2 anos e meio depois. Não daqui 1 ano, faltando 1 ano apenas para a eleição. Então estamos num prejuízo muito grande. Porque demos aí uma procuração para vereador, o prefeito em 4 anos administrar. Conclua, porque Vossa Excelência consumiu os 5 minutos que foi cedido. Está terminando agora para a vereadora concluir. Então o prejuízo é muito grande para nós, na administração de 1 ano e meio, vereadora. É só isso que eu tenho a dizer. Eu agradeço a Vossa Excelência e o seu bom senso em relação a que, por mais que a gente tenha bons projetos, vereador André, por mais que essa casa seja uma casa competente, eu não estou aqui querendo tirar o mérito de vereadores que trabalharam neste plano, mas é importante que a gente diga que não teve um capítulo que saiu do papel deste plano de mobilidade. E o prefeito vem apresentar esse plano faltando 1 ano e meio. Por isso que quando eu digo que ele vai pegar carona no plano do governo do Estado, é porque ele não tem o que apresentar. Muito obrigada. Muito obrigado, vereador. Senhor presidente. Pois não, vereador. Por questão de ordem, gostaria que pedisse verificação do quórum. Pela ordem, presidente, eu queria dar apenas um aviso. É possível antes? Vamos atender. Vossa Excelência quer questão de ordem? É que nós estamos aqui preparando uma homenagem ao jornalista Magno Martins na próxima quarta-feira no Grande Expediente. Eu queria só que fosse registrado nessa casa. Está registrado. A abertura do painel para verificação de quórum. Encerrada a verificação, constata-se número insuficiente para a continuidade da sessão. Transfiro, então, os inscritos ex officio para o dia de amanhã. Convoco os senhores vereadores e as senhoras vereadoras para a próxima reunião ordinária amanhã, terça-feira, 14 de junho, às 15 horas, neste mesmo local. Está encerrada a sessão de hoje.